Segunda Reis, capítulo 6, versículo 20, a partir do versículo 24, nós vamos ler aqui alguns versículos do 24 e também aqui do capítulo 7. Vamos lá então, Segunda Reis, capítulo 6, aqui, agora versículo 24. Diz assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos o meu filho e o comemos. E no dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu essas palavras da mulher, rasgou as próprias vestes, como estava sobre os muros. O povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Agora, versículo 33. Enquanto ainda lhe falava, o mensageiro chegou e na mesma hora o rei disse: esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor? Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Agora vamos lá para finalizando aqui no versículo 19. O oficial tinha contestado o homem de Deus perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Agora você deixa a sua Bíblia aberta, por favor, no banco, pega na mão desse irmão amado. Olha bem para ele aí, você já olhou para ele, a roupinha dele hoje? Ou só selfies que rolaram? Já chegamos correndo e tropeçando. Temos que parar a nossa corrida. Dá uma olhadinha aí para ele, ver se ele está bem vestidinho, ela. Fala: louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão e minha irmã. Aleluias. Aperta bem a mãozinha dele e dela, em comunhão, os filhos e as filhas do Papai do Céu. Vamos fechar os nossos olhos agora. Vamos falar com o nosso Papai. Querido Papai, nós te louvamos por essa noite gloriosa de vida que o Senhor nos dá. Nós te louvamos e te bendizemos por cada um dos teus filhos. E nesta noite, amado e lindo Jesus, passeia no nosso meio. Espírito Santo, este lugar é teu, as ovelhas são tuas. Faz o teu querer, faz a tua vontade, abre o entendimento espiritual, o entendimento humano, abre os olhos, abre os ouvidos naturais e espirituais.
Senhor, e traz a revelação, esta palavra, ao nosso coração nesta noite. Nós clamamos, nós te bendizemos, porque tudo vem das tuas mãos, Senhor. E nós te bendizemos, porque estamos aqui, Senhor, somos afortunados. Muito obrigada, Senhor, por estarmos reunidos no teu nome, Jesus. Esse nome poderoso, esse nome que cura, esse nome que liberta, esse nome que levanta os mortos, esse nome que tira da UTI, aleluia, que tira das prisões, dos cárceres espirituais, esse nome que muda o interior do homem e da mulher, esse nome que resgata a família, aleluia, aleluia, esse nome que faz o câncer desaparecer, remachuia de calaceia. Ai, Espírito Santo, nós não somos nada, nada, se o Senhor não estiver em nós, sem ti nada temos e nada faremos. Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Nós te bendizemos, faz o teu querer, faz a tua vontade, amado e glorioso Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, aleluia. Você pode assentar. Hoje nós estávamos lá com uma luz do nosso banheiro lá quebrada, já faz algum tempo, o Ari subiu, não conseguia arrumar, e aí ele resolveu subir de novo. Aí eu fui lá dar uma olhadinha, né, falei, quem sabe? Aí ele mexe daqui, mexe de lá, eu falei assim, meu filho, pergunta para o Espírito Santo o que está acontecendo, é que ele vai te contar. Gente, mas foi imediato, a luz acendeu, consertou, glória a Deus. Como é bom esse Espírito Santo, ele também é eletricista, viu? Agora vocês já estão sabendo. É fé, queridos, creia, Ele está conosco, aleluias. Nós acabamos de ler aqui, 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24, né? E nós vamos nesta noite falar a fé que eu preciso. E aqui se posiciona, então, outros povos contra Israel. Querido, Israel, há 2.750 anos antes de Cristo, estava passando por uma crise avassaladora, crise política, crise espiritual. O povo de Israel, que era formado por 12 tribos, eles acabaram se dividindo. Então ficaram 10 tribos no Reino do Norte, que se chamava Samaria, e a capital era Samaria, e as outras 2 tribos do Reino do Sul se chamava Judá. Então, 2 tribos, Judá e Benjamim, se dividiram ali. Então, no setor do sul ficava Judá. No setor do norte, as outras 10 tribos, próprios irmãos, se dividiram, né? E aqui em Judá, a sua capital chamava Jerusalém. Essa divisão política, ela trouxe divisão entre os próprios irmãos. Mas por que eles se dividiram? O que aconteceu? Samaria, ela não se submetia à autoridade espiritual de Jerusalém. Então, Jerusalém era onde estava o templo de Salomão, onde foi construído, onde o povo congregava, onde o povo fazia os sacrifícios, adoravam a Deus, era em Jerusalém. Aí o povo, do lado de cá de Samaria, resolve reproduzir o templo e adorar ali naquele monte. E pela lei, é proibido. E pela palavra de Deus, proibido reproduzir utensílios, reproduzir tudo que tinha. E eles fizeram isso. E por fazerem isso, houve essa intriga e essa divisão de reinos. Ali então, com os samaritanos construindo outro templo em adoração a Deus em Samaria. Então isso levou à ruptura entre eles. Lembra quando nós estamos lá em João, capítulo 4, versículo 20, Jesus está conversando com a mulher samaritana. E o que ela pergunta para ele? Olha só a curiosidade dela. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela está tendo um diálogo com Jesus. E ela está falando sobre isso aqui, ó. E aí, Jesus diz para ela, mulher, crê em mim, que está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Mas está chegando a hora e já chegou. Vocês adorarão, os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai o quê? Em espírito e em verdade. Ela queria saber, ela queria entender, então é isso que aconteceu. Por isso, dessa divisão. Então,
essas crises do Reino Norte, do Reino Sul, houve então essa divisão. E nesse interim, nesse tempo da divisão, Reino Norte, Reino Sul, Ben-Hadad, rei da Síria, ele vem contra Samaria e com o seu exército e cerca ali então Samaria. Ele cercou ela todinha. Quem era Ben-Hadad? Esse homem, esse rei, ele era tão cruel, tão terrível, que as nações temiam ele. Ele decepava as cabeças dos homens. E dizem que na entrada lá da Síria, ele tinha um arco de cabeças, todo colocado assim, das guerras que ele teve logo na entrada. Ele passava a espada no ventre da mulher grávida, e ele matava a mulher grávida e a criança no ventre. Ele era impiedoso, ele era um ogro. Pensa num cara ruim, pensa num malvado, terror, aquela coisa que te dá medo, que quando você ouve falar, você treme e fala, era isso, e mais um pouco. Agora pensa que todo esse exército cercou Samaria, todos ficaram cercados, né? E ali então, ninguém entrava e ninguém saía. Você sabe que as muralhas, elas eram construídas em volta da cidade para proteção. Então se protegia a cidade, mas o povo trabalhava onde? No campo, plantando ali fora, e depois voltava para suas casas para dormir. Certamente, queridos, quando este rei, ele vem com as suas tropas, aquele povo abandonou a colheita, abandonou tudo que tinha, suas plantações e adentraram para se proteger ali naquelas muralhas, dentro ali então de Samaria. E o que aconteceu? Toda a provisão parou. Provisão, toda a colheita ficou parada. O povo então sai correndo, abandona suas plantações, corre para dentro das muralhas para se proteger. E o cerco, ele durou 1 ano. 1 ano, aquele povo ficou ali preso, ninguém entrava e ninguém saía. Então, o que foi acontecendo ali dentro, com todo mundo? Suprimento de comida, de água foi acabando. A fome se instala ali dentro. Porque você sabe que quando não há o suprimento, a coisa vai... Lembra dos caminhoneiros quando pararam um pouquinho? Não podiam rodar? Suprimento vai o quê? Acabando, porque nós temos que produzir para depois, não é? Então, consumir. Foi isso que aconteceu. Então, o povo que estava ali, passou então ao estoque esvaziar, sua comida a acabar, a água também estava acabando. E o que eles foram fazendo? Foram comendo o que tinha, porque, gente, é dura a fome. Quando a fome vem, a gente fica, o povo fica furioso, gente com fome, vira leão. Já viu os maridos quando chega na hora do almoço? Sei o seu, mas o marido, quando ele está com fome, ele já chega. Os homens, geralmente, né, se alimentam mais, é normal. Mas a gente, quando fica com fome, fica mal-humorado. Você não tomou café, a glicose baixa, não é? Vai baixando todas as enzimas, a gente não fica muito legal, não, gente. Eu vou falar, o rosto fica abatido, é ou não é? É, fica. Então, imagina como é que estava aquele povo. Eu me lembro uma vez que uma determinada igreja, no final do ano, me convida para dar uma palavra de final do ano e tal. Aí peguei e foi, era 9 horas a palavra. Tá, cheguei bem antes, fiquei esperando, falei, gente, mas cadê o povo? Aí chegaram com a cadeira, aí chegaram com as coisas para fazer, aí foram chegando, foi dando 9, foi dando 10, foi dando 11, foi dando meio-dia e meio, o churrasco já estava pronto na mesa, aí me chamaram, agora a senhora vai dar a palavra. Falei, queridos, você me perdoa, mas eu vou usar de sabedoria. Eu voltarei aqui outro dia para dar a palavra, mas vocês pediram para mim estar aqui 9 horas, é meio-dia e meio, o povo está com fome, nós estamos sentindo um cheiro desse de churrasco, eu vou estar aqui falando e as pessoas vão olhar para mim e vão ver que não é ali, é uma picanha, é um frango assado. Então, olha, vamos fazer uma oração, vamos ser prudentes, vou abençoar você, a palavra profética que Deus me deu para essa igreja é isso aqui, amém. Aí todo mundo fez, glória a Deus. Sabedoria, gente. Então, pessoa com fome não é muito legal não, querido. 2, 3 dias. É difícil. Então, pensa, aquele povo passou a comer jumento, cavalos. E aqui diz o quê? Que uma cabeça de jumento
chegou a valer 80 peças, uma cabeça, não é o jumento inteiro, uma cabeça de jumento, chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba. Eu quero pensar que o povo não estava comendo isso, gente, mas eu não sei o que era que estava acontecendo, porque o esterco de pomba, ele era usado para acender o fogo, e aqui como estava sendo vendido, nós não sabemos se eles estavam usando como sal. Então tem muitas linhas, tá, históricas que falam sobre isso aqui. Então pensa na situação, ao ponto de que está o rei ali de Samaria, andando em cima, na muralha, observando os seus oponentes. Uma mulher grita para ele e fala: me socorre, rei. Ele olha lá de cima e fala: como hei eu de te socorrer, mulher? Não tem vinho, não tem alimento, mas o que aconteceu? Olha, meu senhor, esta mulher aqui, nós combinamos, fizemos, ou seja, um pacto, que nós então mataríamos o filho dela e comeríamos o filho. E o outro dia ela mataria o filho dela e nós comeríamos o filho dela, mas ela escondeu o filho dela, meu rei. O rei ficou furioso, rasgou a roupa. Gente, isso é canibalismo. O povo se tornou canibalista, comer uma criança. Que mãe que é essa, pelo amor de Deus? Era melhor a mãe cortar o braço e fazer para a criança do que matar a criança. O povo se tornou canibal, de tão terrível que ficou a escassez. E aí então passaram a comer carne humana, tamanha era a fome, e o amor foi o que? Se esfriando. O rei rasga a roupa, sabendo disso. O povo olha, ele está com vestes de saco, ou seja, ele estava em jejum, clamando. E aí, é claro, não assume a responsabilidade, e ele fala o quê? Que a culpa é de Eliseu, o profeta. Não é muito diferente, né? E ele fala assim, então, que Deus que castigue ele com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, não continuar sobre os ombros. A culpa era do profeta. O profeta Eliseu também estava ali dentro. E o profeta Eliseu estava reunido com as autoridades da cidade, os anciãos. E o profeta Eliseu: olha, vocês não estão ouvindo? Que aquele doido vem vir me matar, cortar minha cabeça. E quando chega o mensageiro do rei, logo atrás vem o rei. Ali o rei entra e Eliseu dá uma palavra para ele. Porque, querido, eu quero que você entenda o seguinte: estava todo mundo cercado. É o mesmo que fechar as portas aqui e falar assim: vocês não vão sair daqui, vocês não vão entrar, não, ninguém entra, ninguém sai. Tudo que tem aqui é o que vocês vão comer, é o que vocês vão beber. Como é que você vai ficar? Um dia tudo bem, uma noite a gente dá um jeito, né? Dorme no chão, põe as criancinhas de um lado, dá um jeito. 2 noites o negócio já vai ficando estreito. 4 noites, como é que fica seu psicológico? Pensam que eles estavam ali, durou 1 ano esse cerco, mas olha, as suas vidas e os seus pensamentos mudaram do dia para a noite, seus sonhos foram interrompidos, as suas emoções foram todas trituradas, a flor da pele. E não tem nada mais terrível, queridos, do que a pressão psicológica, sabendo que lá fora, se você saísse para se salvar, você morreria. Não tem nada mais terrível do que a pressão psicológica. Ela traz pânico, ela tira o teu sono, porque você sabe que o inimigo fechou todas as portas, não tem saída, você se vê cercado, tenta o quê? Impedir a sua vida, para de caminhar, traz angústia, todos os seus planos vão por água abaixo. Será que tem alguém impedindo você de avançar aqui nessa noite, deixando você abalado psicologicamente? Quando as portas se fecham, queridos, parece que dentro de nós há um terror, o psicológico totalmente abalado, você não consegue pensar direito, você tem medo de tudo, você tem medo do amanhã. Então pensa aquele povo andando para lá e para cá, nessa situação, faltando comida, mas o Eliseu, ele vem com uma palavra, e ele entrega uma palavra logo que o rei pisa ali dentro, e ele diz assim, ó: assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora na porta de Samaria, tenho tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidos por 1 peça de prata.
O rei, ele acreditou, ele recebeu, mas o oficial, o comandante do rei, não creu não, incrédulo. Aí o incrédulo, eu acho tremendo esse homem aqui, como ele é incrédulo, né? E ele diz assim, então, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Ele duvidou da palavra do profeta. Será que vai acontecer? O senhor não sabe o que está acontecendo, seu Eliseu? Olha a nossa situação. Nem que Deus abra as portas e a janela do céu, as comportas desçam sobre nós. Não vai ter jeito. Totalmente um guerreiro sem esperança. O que aconteceu quando Deus já deu essa palavra? Chegou de noite, Deus já estava usando alguém para o cumprimento dessa palavra. Porque Deus é Deus. Aleluias. E quando nós temos homens e mulheres de Deus que dão palavra de Deus, alguém busca Deus, a coisa começa a funcionar. Eu não sei porque esse rei demorou tanto para ir até Eliseu e conversar com ele, porque Eliseu era um homem de Deus famosíssimo. O que aconteceu? Havia restante 4 leprosos fora da muralha, porque o leproso não podia entrar. E eles disseram para os outros, nós somos leprosos mesmo, estamos podres. Vamos até o acampamento dos arameus lá, dos sírios, porque se eles deixarem nós ficarmos, nós vamos ficar, vamos durar mais um pouco, né? Mas se eles não deixarem, eles vão matar, a gente já morre mesmo. Quando os 4 iam andando, Deus fez com que aqueles sírios e arameus ouvissem sons de carros, de carruagens, de cavalos, correndo, galopante, e eles ficaram com medo e disseram, olha, os samaritanos, eles se juntaram com os egípcios e outras nações e veio contra nós. Pensa num terror. Você já teve medo de Deus? Você já orou e deitou na sua cama e sentiu assim que Deus estava ali pertinho? Eu não sei por que a gente sente isso. Ou você entregou uma palavra para uma pessoa e você teve tanto medo assim, da responsabilidade, Deus veio te visitar e você falava, ai meu Deus, eu vou morrer, eu estou vendo, Deus está muito perto. É uma coisa assim que só quem passa que sabe. Agora pensa Deus enviando os seus exércitos celestiais contra aquele povo. Aquele povo largou tudo que tinha. O fogo que estava ali assando a carne ficou aceso. Eles saíram correndo, largaram os cavalos, largaram as capas, largaram as espadas. Saíram em debalde correndo. O acampamento ficou vazio. Quando esses 4 leprosos chegaram ali, queridos, pensa numa felicidade. Pensa na alegria, porque o leproso não podia ficar dentro do arraial. O leproso comia restos, sobras que o povo jogava pela muralha. Ele batia na muralha com uma canequinha, dá-me um pouco de água. Gente, pensa que eles ficaram como aqueles que sonham. O que é isso? Vai ver que já foram chegando picanha. Pega isso, menino. O que aconteceu aqui? Não tem ninguém. Vamos pegando e pega isso e pega aquilo. Comida, bolo, maçã, passas. Era o dia deles. Pensa, da noite para o dia, a sorte deles mudou. Eles entraram na bênção. Era o dia deles. Ficaram como aqueles que sonham, quem sabe brincando, olha como eu sou, vai ver, não tinha nem nariz, né? Agora eu fiquei bonito, olha quanta prata, agora eu quero ver esse povo me chamar de leproso. Pode me chamar de leproso, mas eu falo, eu sou rico, eu tenho dinheiro. Mas, olha só como eles eram justos. Olha, é muito legal, nós estamos aqui, mas nós temos que avisar aquele povo, está passando fome. Avisar para eles saírem da muralha. Avisar que tem comida aqui, avisar que esse povo saiu correndo. E eles então saem e vão até um dos comandantes e falam, olha, os arameus não estão mais lá, o acampamento está totalmente largado. Aí um dos comandantes fala assim, vamos pegar um dos cavalos que sobra e vai ver se é verdade, né? Porque não é possível. Quando eles chegam lá, o que era? Verdade. Quando eles voltam para avisar o rei, é verdade. Sabe o que aconteceu? Quando abre a porta e a boiada passa, quando abriu a porta do castelo, a boiada passou. Quem é que estava na porta? O oficial. Estava na porta. Aquele que duvidou da palavra. O incrédulo estava na porta. O que aconteceu com o incrédulo? Ele viu,
Mas ele não comeu porque ele morreu. Porque quando abriram o portão, o povo passou por cima e pisoteou ele. E eu creio que quando ele estava lá desmaiado, o povo voltou com cevada, o povo voltou com carne, o povo voltou com roupas de festivais, com prata, com ouro, e passou de novo em cima dele. Ele viu, mas ele não comeu. Incrédulo tem que ser pisoteado. Foi pisoteado, porque ele duvidou da bênção. Escuta uma coisa, querido. E o povo se alegrou. E o Senhor deu libertação a eles. E restituiu. E tudo aquilo que eles não tinham, voltou para eles novamente. Depois de um grande sofrimento. E que sofrimento. E sabe de uma coisa? Muitas das vezes o inimigo ele nos cerca também. Ele nos impede de conquistarmos os nossos sonhos. Ele vem botando medo, ele coloca pessoas para minar nossa energia. Ele coloca pessoas no nosso caminho, dizendo, você não vai conseguir, você não vai sair dessa, o seu sonho não vai cumprir, você não vai alcançar. Quem é você? E fica te ameaçando, desfazendo de você, como se você não fosse um nada. Misericórdia. E aí o caos se instala, vai se instalar na onde? Na sua alma. Se você não for aquela pessoa que tem uma base bíblica profunda e intimidade com Deus, vai abalar você. Vai abalar você. Mudanças, coisas novas que se apresentam. O inimigo ele vem sorrateiramente para tentar cercar você, para tentar impedir. Ele brama como um leão, mas você tem que se lembrar que você tem um leão da tribo de Judá para rugir por você, para clamar por você, para que você não caia, para que ele não venha roubar. Porque quando nós estamos cercados, sitiados, os nossos olhos muitas das vezes só voltam para aquele problema, para aquela solução. Conhece situações que não tem jeito? Quantos aqui já passaram essa situação? Não tinha jeito. Mas Jesus deu jeito, porque esse é o Deus que nós servimos. Humanamente, queridos, não havia jeito para esse povo aqui. Mas o milagre veio. O milagre veio do céu, porque havia um homem de Deus para dar uma palavra para aquele rei, aleluias. Queridos, e como que nós vamos fazer? Você que está aqui se encontra sem solução, sem porta de saída, a angústia tem chegado no teu coração, e a angústia tem sido o seu alimento todos os dias, a angústia, as lágrimas. Presta atenção, não faça como esse rei que ele esperou quase um ano para falar com o profeta, mas vá para os braços do Senhor, vá para os braços do Senhor, fale com ele, grite se precisar gritar, clame, clamor é grito, clame, fale, exponha e diga, Senhor, tem alguém me cerceando, tem alguém me cercando, o inimigo me cerca, ele diz que eu vou morrer, que eu estou com uma enfermidade maligna, ele diz que eu não vou conseguir, ele diz que eu não vou sair dessa, a minha família, ele diz que ela não vai se converter. Corra para os braços do Todo-Poderoso, corra para o Espírito Santo, converse com ele. O Salmo 50, versículo 15 diz assim, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Usa a tua fé, querido. Por que o inimigo quer cercar? Porque ele quer roubar a tua fé. Fé é campo espiritual, não é razão. Não tente entender o que está acontecendo com você, mas use a fé para banir isso que vem contra a tua vida, vem contra você. Ouça a voz de Jesus no meio dessa tempestade. Ouça o Espírito Santo. Escuta uma coisa, para de ouvir o inimigo fora das muralhas. O que você acha que esse povo fazia todo dia? Rodeava com seus carros de guerra, seus cavalos, e eu creio que gritando, vocês vão morrer, sai daí de dentro, paga imposto então para nós, vocês vão nos servir. Dia e noite, aterrorizando, e o povo ouvindo aquele barulho terrível de muitos e milhares de soldados. Assim também o inimigo, ele vem aterrorizando, usa um, usa o outro, e às vezes usa o de casa, se você não vigiar. Só para te aterrorizar, tirar a tua paz e dizer, você não chega até a metade do ano, você não chega até o final do ano, a tua empresa vai cair,
você não vai decolar, você não vai conseguir. Mentira, porque ele é mentiroso. Essa porta não vai abrir para você não, fechada está, e fechada vai ficar. Mentira também, corre para o Senhor. Escuta uma coisa, não se intimide com o inimigo. O Senhor nesta noite, Ele manda eu dizer para você que Ele abre uma porta de escape para a tua vida. Você que está passando por isso, passando por problemas sérios, que não tem como humanamente agir, só um milagre. O Senhor abre a porta do milagre para você nesta noite. Aleluia. Jesus é a porta, querido. João 10:9 diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará vida. Aleluias. Jesus é a nossa porta. O Eliseu, ele dá uma palavra de Deus para o rei dizendo, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, haverá cevada. Haverá o quê? Comida. Ou seja, haverá restituição. Aleluia. E Deus usa então, exatamente esses leprosos, por causa de uma palavra que o homem de Deus, que Deus envia, uma palavra que Deus envia, muda a nossa história. Escuta uma coisa, o Senhor fala assim para nós nessa noite, Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Querido, passa pela porta que é Jesus. Ele abre a porta para você passar. Ele te dá uma direção. Portas são mudanças, portas somos para entrar ou sair, mas aqui Ele abre a porta para você passar, para você sair desse caos, sair dessa sequidão, sair dessa situação, sair porque tocaram na sua moral, porque tentaram te humilhar. Na realidade você está cercado por uma grande humilhação, aonde o inimigo quer te ver no pó, aonde o inimigo olha para você e diz, você não vai crescer, pois eu quero dizer para você, você vai crescer. Você vai crescer, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, porque é Ele que te levanta, é Ele que te põe de pé, e porta nenhuma do diabo vai prevalecer contra a tua vida, contra o teu lar, contra a tua casa, contra o teu ministério, decalachurianda lamanás, mas você vai prosseguir, você vai caminhar, rabachurianda lamanaia, aleluias, aleluias, Ele é fiel. Ele é fiel na tua vida. E o Senhor está falando para pessoas, não retroceda. Fica na posição, filho. Fica na posição, filha. Porque eu abro a porta para você nesta noite. Eu desço com o meu milagre. Com a minha autoridade, eu desci para o inimigo. Canabachurianda lamanaia. Não vão prevalecer contra você. Não vão ficar de pé. Porque Ele é poderoso. Ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito, para desfazer toda a obra das trevas. Não se limite, não tenha medo. O Senhor nesta noite te abre uma porta para te tirar da humilhação. Humilhação? Faz quanto tempo você está nessa humilhação? Faz quanto tempo que essa porta de emprego não abre? E o povo dizendo, aqui não tem emprego. Querido, Jesus é tão maravilhoso que Ele pode trazer uma empresa lá de longe para abrir uma porta para você aqui. Você sabe aquelas coisas que a gente vai fazendo campanha, vai atendendo a pessoa e vai ali ajudando, e chega uma hora que você não sabe mais orar? Eu estava atendendo um casal e o marido, meu Deus do céu, a porta de emprego não abria para esse homem há anos, só para ela. E é muito difícil isso para o homem. O homem é o provedor da casa. Isso abala os homens. Acaba com a moral. Chegou num ponto que um dia eu fui lá, eu fiz uma oração louca. Eu falei, Jesus, já que não tem empresa aqui, então por favor, traz uma empresa lá de longe e emprega esse homem. E eu pensando, o que eu estou orando, meu pai? Perdi o juízo mesmo. Fui embora. Não fui muito. Pois Deus não trouxe mesmo. Uma empresa de São Paulo, colocou em Londrina. Ele fez a ficha, chamou. Até hoje ele está empregado para a honra e glória do nome do Senhor. A glória é dele. Por que que o Senhor usou aqueles 4 leprosos?
porque a glória é dele. O Senhor poderia ter usado muitos e muitos outros guerreiros, vindo de longe, mas ele usou 4 leprosos. 4 leprosos que ninguém dá nada, 4 pessoas rejeitadas, 4 pessoas abandonadas. Aí eu pergunto para você, qual era o nome desses leprosos? Não sabemos, mas nós sabemos que foi Deus que fez a obra. Foi Deus que fez a obra. Você não vai saber quem foi que Deus usou certamente, mas você vai entender que a tua bênção vem da mão dele. Você vai glorificar a ele, você vai bendizer a ele, porque é ele que abre as portas para você passar. Ainda que o povo e as pessoas olhem para você e desdeem você, não se preocupe. De repente você está aqui do lado de fora. Não, pastor, eu sou leproso. Não se preocupa não, porque o Senhor vai te honrar. Eu penso que esses leprosos foram honrados, porque aquele povo foi salvo, porque aqueles leprosos decidiram ir para morrer ou para viver. Decisão, tomada de posição. Não se preocupe, se você está do lado de fora da muralha e você é os leprosos, o Senhor vai te honrar. O Espírito de Deus vai soprar sobre a tua vida, vai te tirar dessa humilhação, dessa rejeição, desse abandono, desse eu não sou nada, eu não sou ninguém. Você é alguém chamado, escolhido do ventre da sua mãe, para proclamar as boas novas. Aqui os leprosos dizem assim, vamos proclamar as boas novas. Foram proclamadores de boas novas, aleluia. E eu achei tão interessante que eu fiquei lutando com essa palavra, e vou para cá, e vou para lá, e falei, mas Deus, o que o Senhor quer falar? Tem algum mistério nessa palavra que eu não vi ainda? O Espírito Santo falou assim para mim, Lia, comece agora a marcar quantas vezes eu estou falando de porta aí. Aí eu comecei a olhar, eu falei, nossa, que interessante. Lá no versículo 7, diz assim, capítulo 7, vamos no 6 aqui, logo no finalzinho, versículo 33. O 6:33, olha aí. Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou e na mesma hora o rei disse, esta desgraça vem do Senhor, porque devo eu ainda ter esperança no Senhor? Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, na porta. Agora capítulo 7, o versículo 3, havia 4 leprosos junto o quê? À porta da cidade. Versículo 20 agora, um pouquinho antes do versículo 20 tem o 10. Então foram chamaram as sentinelas da porta. No final, e foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Todas essas coisas parece que se passavam o quê? Na porta. Havia uma luta naquela porta, uma guerra, pois há uma guerra espiritual contra a tua vida. Uma porta se abre hoje na tua vida. O inimigo tem impedido. Há uma luta grandiosa e você não tem entendido. Você está lutando contra trevas. Não é contra o seu parceiro, a sua parceira, a sua mãe, mas você está lutando contra trevas, principados e potestades. A sua luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Quero que você entenda a luta que você está passando. O inimigo quer denegrir, quer atrasar, quer impedir, quer se impor no seu caminho, quer roubar a tua bênção, roubar a tua vitória, roubar, sabe o quê? A tua esperança e alegria, porque quanto mais o tempo passa, você sabe que a esperança demorada, ela enfraquece o coração, não é? Quanto mais você vai esperando, a coisa vai apagando, você vai ficando sem esperança. Mas em nome de Jesus, Rebacachurianda Lamanás, você vai se levantar na autoridade nesta noite. Aleluia, nós vamos orar para que caia por terra tudo aquilo que tem impedido você de entrar nessa porta. Porque Ele é a porta. Ele vai na tua frente.
E não vai ter porta do inferno nenhuma que poderá deter o dono. Aleluia. O Senhor, o pastor Jesus. Rebachuri canta lá, mas não tem nada que impeça a tua vitória. Não se preocupe. Não se preocupe. O Senhor dá jeito para todas as coisas. Presta atenção. Quando eu fiquei sabendo, através de um profeta, que eu ia fazer teologia, porque eu não gostava de teologia. Eu achava que teologia era abominação, aquelas coisas, né? Aquelas coisas religiosas que impostam e implantam na nossa cabeça. E o Senhor havia dado uma palavra através desse profeta que faleceu, caminhou muito comigo, o Ivan, que eu iria fazer teologia, bolsa 100% paga. E eu fiquei pensando, mas então tá, né, Jesus, eu me submeto à tua vontade, ao teu querer, e vai daqui, vai dali. Só que alguém, quando eu sei de alguma coisa, alguma porta, eu chamo todo mundo, vamos gente, entra por aqui, e vamos. E eu gosto de compartilhar tudo que eu sei, todas as bênçãos. Sabe o que aconteceu? Alguém que sabia, da minha família, não me contou. Mas como Deus é Deus, estávamos eu e o Ari, na empresa, o telefone toca. Dá para vocês virem aqui no cartório? É que os nossos padrinhos de cartório faltaram. E eu e o Ari éramos padrinhos, né, na igreja deste casal. Eu falei, Ari, vamos lá socorrer, né, esse povo. Saímos, corremos, colocamos a roupa e tchum. Quando eu chego lá no cartório, quem é que estava lá? Um pastor, também fazendo um casamento de alguém da igreja. Ele virou para mim e falou assim, ô Lia, você não quer fazer teologia? Você não está sabendo? Eu falei, não estou sabendo de nada. E essa pessoa da igreja, dele, ué, mas não te falou, fulano? Eu falei, não estou sabendo. Pois então hoje, é o último dia, a última hora. Vai lá, fala com fulano que você não vai pagar nem o vestibular eu paguei, gente. E ó, você já pega tudo que tem, já estuda de hoje, que era na quinta, o vestibular era no domingo de manhã. Falei, é pra já. E ó, saí correndo, fui lá, fiz, passei, e tudo que o Senhor falou se cumpriu. Por isso, querido, não tenha medo. O que o Senhor determinou para você, e você está na presença do Senhor, está com a vida no altar, vai acontecer. Ninguém vai roubar aquilo que é teu se você fica na presença do Senhor. Se você busca o Senhor, se você está na presença, está na casa dEle, na presença dEle, fazendo tudo para Ele, Ele fará para você. Você tem uma palavra, eis que abriu uma porta. Uma porta está aberta para você nesta noite. Você está me entendendo? Quantos entenderam? Tem gente, lá no culto de casa é muito engraçado. Falei que uma hora eu vou trazer o povo daqui só para nós cantar um hino de fogo e tancar panderola, para vocês verem quem é. Mas, aí o senhor está dando a palavra. Gente, o senhor está dando o presente, eu vendo. Porque eu não sou boba, eu pego primeiro, né? E o povo boiando. Eu falo, gente, não acredito, Ari. Quanta coisa está acontecendo, eu pego mesmo. E o outro, não, já peguei. E já na outra semana vem contar a vitória. Escuta uma coisa, quando Deus te der uma palavra, você diz, eu pego, eu recebo, é minha, ninguém vai roubar, aleluia, não boia não, irmão, toma posse daquilo que o Senhor está dando para você, aleluia, Ele está dando esta palavra para nós. Eis que coloquei diante de você uma porta, o quê? Aberta, que ninguém pode fechar. Uma porta aberta que ninguém pode fechar. Talvez essa porta não é da maneira que você imagina, mas é de uma maneira de ponta cabeça. Porque nós pensamos, vai ser assim, assim, assim. E às vezes é o teu momento, como os leprosos. Aleluia, roupas festivais. Aleluia, ouro, prata. Ai, picanha, comida. Meu Deus, tudo arrumado para mim. Me colocar à mesa. Pode ser o teu tempo, querido. O Senhor usando você, tirando você da humilhação e levando para aquele que te abominava. E você vai parar diante deles, vai falar, a bênção está lá, eu quero repartir, vamos? Agora, incrédulo, querido, entenda uma coisa, incrédulo é pisoteado. Incrédulo não recebe bênção. Todo aquele que fica, será? Esse não vai receber vitória nenhuma, não é será. Jesus está falando, eu tomo posse. Agora, você não vai dizer amém para tudo não, você também tem que ficar esperto. Nós andamos na palavra primeiro, tudo pautado na palavra. Uma vez foi uma profeta lá em casa, ela e mais uns 500 para me orar, né? Porque era assim de primeiro. Orei por todo mundo e profetizei, vai dar aqui o café.
Aí ela virou para mim, o Ari ainda não era convertido. Falou, olha, irmã, você tem que parar. Sabe por quê? Para agora, porque quando o seu marido vier para estar junto, para aí. Eu falei, como é que é? Eu falei, eu rejeito essa palavra. Se o meu marido chegar, ele que corra atrás, porque ele já perdeu tempo. Você tem que ficar esperto, querido. Já pensou se eu parasse? Se eu parasse, o Ari não viria. O negócio não é parar, o negócio é continuar. Você está dentro ali, cercado, você vai ficar cercado, mas você vai ficar marchando, vai falar aqui, inimigo, você vai sair do meu caminho. Você está pensando que você vai me prender, você não vai me prender não, porque eu vou marchar, eu vou gritar. O meu Deus é um Deus que me vê, o meu Deus está lá no céu, mas Ele está comigo aqui na terra, e nada vai me prender, porque Ele te deu uma palavra, que uma porta se abriu para você, aleluia, nessa noite, e ela não vai se fechar, e você se posicionar, se você buscar, porque Ele é Deus. Não seja incrédulo, porque senão você vai ser pisoteado, meu filho. Nós vamos passar com a vitória. E a gente volta com a vitória, ainda passa de novo em cima. Você sabe que eu viajo na Bíblia, né? Quando eu pensei isso, eu falei, meu pai, eu dei gargalhadas. O tal do oficial, todo graduado, poderoso, foi lá e abriu o portão e o povo veio, sabe aquela massa humana que passa? Vlapt. Coitado, nem sabe, nem anotou a placa. Voltou, rapt, acabou com o resto. Ele viu, mas ele não comeu. Mas nós vamos ver, nós vamos comer, nós vamos repartir, porque Deus é o abençoador. E é Ele que faz na tua vida e na tua casa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Harabashuri anda lamaná. O Senhor está secando as tuas lágrimas. Tem gente aqui que vai mudar, mas vai mudar. E aí você vai falar, quem te viu e quem te vê. É o seu tempo e é agora. Rebachuri canta. Eu quero que você fique em pé. Aleluias. O Espírito do Senhor está passeando no nosso meio nesta noite. Ele contempla o teu coração. Ele está mudando a tua história. A primeira porta, querido, é Jesus. Esta é a primeira porta da nossa vida. É receber Jesus primeiro. É estar com Jesus. Caminhar com Jesus. Se entregar totalmente. Tem gente que se entrega para Jesus assim metade. Metade fica para lá. Entrega tudo, querido. Ele é o autor e consumador da fé. A tua fé tem que ser aumentada. Você tem que progredir. Você tem que alcançar patamares maiores de fé. Muito maiores. Crescer, seja ousado, e às vezes até abusado para impor a mão e orar. Impõe a mão e ora. Clama, abre a boca e fala. Primeiro de tudo, a primeira porta é Jesus. Ele é a porta e acesso para todas as coisas espirituais. E através das espirituais virão as materiais. Porque passando por ele os demais serão todos acrescentados na sua vida.